Gente, a gente vai continuar a leitura de Efésios hoje. E aí eu vou pedir para vocês abrirem Efésios 1, do 15 ao 23. Eu sou pequena, você pega a minha Bíblia. Obrigada. Efésios 1, do 15 ao 23. É minha primeira Bíblia. Está escrito aqui. É que eu não estava achando a outra. Natália, essa é a sua primeira Bíblia, use-a. Com várias exclamações. Mamãe, Carlota, 15 de janeiro de 2000. Foi no meu aniversário de 1 ano. Vamos lá. Efésios 1. Bom, a última aula foi do Samu. Eu não estava, mas eu peguei os slides dele. Então, a última aula foi a introdução da carta. E ela é uma oração de louvor a esse Deus triuno. É uma oração que Paulo faz, em que ele louva o Deus triuno. E aí eu copiei os slides do Samu, mas que basicamente Paulo louva as bênçãos do Pai em Cristo, que é a eleição relacionada à santidade, a predestinação, a filiação e a graça, a bênção do Filho, que é a redenção, a remissão, a graça, a revelação do mistério e a herança, e as bênçãos do Espírito, que é o selo da promessa, o penhor da herança e o resgate. Eu, antes de ver a aula do Samu, eu tinha separado esses versículos para a gente ler e recapitular o último, mas curiosamente eles se relacionavam aos tópicos do Samu. Então vamos ler o 7. Samu, você lê o 7 e o 8, por favor, do capítulo 1? Nele, no amado, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Então ele está falando aqui que nós alcançamos a redenção porque Deus, segundo a riqueza da sua graça, derramou abundantemente sobre nós a sabedoria e a prudência. Ele está falando aqui da graça de Deus. Aí a gente vai para o 10. Você lembra? E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Então, essa aqui tem a ver com a revelação do mistério, né? Qual é o mistério? Qual é o propósito de Deus? É unir em Cristo, colocar em Cristo a soberania sobre todas as coisas. Esse é o mistério, esse é o propósito. É isso que o 10 está falando. Na plenitude dos tempos, quando vier o tempo perfeito em que tudo será pleno, todas as coisas, tanto o céu quanto a terra, irão convergir em Cristo. E aí as bênçãos do Espírito, vamos ler o 13 e o 14. Você lê. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, eu acho muito maravilhoso isso. Eu estava lendo, curiosamente, eu estava fazendo devocional da primeira carta de Pedro. E elas possuem algumas similaridades, o que até fomentam a discussão se essa carta foi de Paulo e se ela foi para Efésios mesmo ou não. Mas que isso foi a aula introdutória do Samu. E Pedro fala uma coisa, eu fiz igual o Samu, né? Gritei no microfone, do nada, desculpa. E Pedro fala uma coisa. Não, é que ela estava... Oi. Imagina. Então, eu acho muito maravilhoso isso, que Deus nos cria, aí nós o negamos e nos rebelamos contra Ele. Aí Deus vem à Terra e se revela a nós, para que nós o reconheçamos, porque nós paramos de reconhecê-lo pelo nosso pecado. Aí Ele vem, morre por nós e nos resgata. E nos limpa e nos torna puros diante dEle, segundo a sua graça e a sua misericórdia, mediante o sangue de Cristo que nos purifica, e por isso nós conseguimos entrar no trono da graça, diante do trono dele, sem queimar, né? E sem ser consumido. E aí ele ainda sabe que distante dele nós pecaríamos de novo, então ele envia o Espírito Santo para garantir a nossa salvação. Ou seja, ele faz tudo.
A gente sempre o nega, a gente sempre cai. E aí o Espírito Santo é o selo da promessa. E a carta de 1 Pedro vai falar que Deus nos guarda, Ele é o guardião da nossa alma. Então, quando a gente aceita, Ele faz tudo. A gente não faz nada, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Imagino que você tenha falado da discussão da predestinação na última aula. Mas eu acho que o que diferencia um arminiano de um pelagiano, que tem um monte de calvinista que fica falando que arminiano é pelagiano, que Pelágio foi um herege, que ele dizia que o ser humano fazia. Mas Armínios acredita que, mesmo se você for um arminiano, você também entende, como eu, que foi Deus que fez tudo. A única situação em que você faz algo é quando você o aceita. Mas até o ato de aceitar nasceu do fato de que Ele te amou primeiro, se revelou, te alcançou e te buscou. Então, para não sermos hereges, a gente tem que crer nisso. Que nós não fazemos nada. Quem nos guarda, inclusive, quem guarda a nossa salvação em nós, depois que nós o aceitamos, é o Espírito. E esse é o selo da promessa e o penhor da herança. Então, essa é a recapitulação. E Paulo ele faz essa oração do versículo 1 ao versículo 14, louvando todos esses fatos que vocês ficaram 1 hora estudando na última aula. Pode falar, Samuel. Só dois detalhes que a gente recapitulando também, né, que a gente se foi muito interessante, é o uso da palavra amado aqui para Jesus, porque considerando o contexto de Efésios, um contexto de muito medo, em que as pessoas olhavam para os deuses somente com medo, você chamar um Deus de amado é algo muito surreal, naquele contexto, é algo muito surreal mesmo. E nesse amado, que Deus vai convergir todas as coisas. Então é um povo que tem muito medo do mundo espiritual, muito medo. Tem temor e terror do mundo espiritual. Então quando ele diz que esse amado vai ser aquele sobre quem todas as coisas serão encabeçadas, e ele faz questão de usar uma palavra bem engraçada aqui no grego, que é anakepalaio sastai, olha o tamanho dessa palavra, para dizer que todas as coisas serão convergidas em Cristo, desse amado, né, que é esse mistério. É isso, muito bom. E aí ele fez essa oração de louvor ao Deus triuno, constatando e glorificando e honrando ao Senhor pela grandeza do projeto dele, pela grandeza da jornada da promessa, pela grandeza de todo esse drama que a gente passa para conseguir se relacionar com ele verdadeiramente. E isso é maravilhoso. Então Paulo fica esses 14 versículos com muita razão, agradecendo, louvando e honrando o Senhor por tudo que Ele fez por nós. E aí ele vai para a oração pelos Efésios. Agora ele faz uma oração pelos leitores da carta, mesmo que não sejam os Efésios, mas ele faz uma oração pela comunidade cristã. E é isso que a gente vai ver, essa oração. Só que Paulo é Paulo. É uma oração, mas cada versículo tem uma profundidade de conceitos, que é por isso que a gente vai gastar 1 hora para ler 15 versículos, praticamente, menos, do 14 ao 23, do 15 ao 23, a gente vai ler 9 versículos, e vai demorar 1 hora e ainda seria pouco pela profundidade de conceito que Paulo está falando na carta de Efésios. As cartas de Paulo, elas são uma dinâmica de leitura muito diferente de quando a gente vai estudar outro livro da Bíblia. Porque ele parte de algumas premissas que você tem que estudar para entender o que ele está falando, e ainda o que ele está falando contém um grau de profundidade teológico inacreditável do que ele está falando. E isso é o início da nossa formação, da nossa doutrina. Por isso que a gente, por mais que seja uma oração, ele está falando com Deus, mas ele está declarando coisas doutrinárias que nos facilitam a compreender a imensidão do poder de Deus. É isso. Então vamos lá. Vamos nos revezando. E aí eu vou pedir que não leiam na NVT, já que a NVT vai estar aqui, para a gente ler diferente. Então acho que se você puder trocar, amor, leiam na NVI ou na Almeida atualizada. Você lê, Samu, o primeiro? Ou o primeiro, né? Do 15 ao 17? E aí, pode. Pode. É só para não ser o mesmo. Por isso também que eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos,
Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Um ponto que o Samu falou. Esse texto, ele é contínuo. Esses pontos e essas vírgulas foram colocados para nos ajudar. Inclusive, se você vai, eu vou falar um pouco mais para frente sobre as traduções, mas se você vai para uma tradução que ela é mais fiel ao original, só tem um ponto, que é entre o 14 e o 15, que foi o que dividiu essa aula. Mas Paulo, ele está tão empolgado falando que todas essas ideias são conexas. Tanto que na NVT não tem esse por isso, mas eu pus o por isso, porque é muito importante esse por isso. Por causa de tudo isso que a gente falou até agora, por causa de todo esse plano, de todas essas bênçãos que o Senhor concedeu a nós, desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixe de agradecer a Deus por vocês. Por que ele está agradecendo? Qual que é a relação dessas coisas? Porque quando nós temos fé em Jesus, nós estamos aceitando todas aquelas bênçãos. Por isso que a fé em Jesus é a coisa mais importante. Por isso que é a nossa fé que nos salva, e não nossas obras. Porque é a partir dessa fé que nós estamos aceitando e alcançando, é melhor essa palavra, alcançando todas aquelas bênçãos que ele estava lendo antes. E é por isso que Paulo está agradecendo pela fé. Porque se você tem essa fé, se vocês têm essa fé, é porque vocês alcançaram tudo aquilo que eu estava falando. E por isso eu sou muito grato. E pelo seu amor pelo povo santo em toda parte. Que a gente sempre traz isso quando a gente fala do serviço ou do relacionamento, que a fé cristã ela é uma fé que respeita a característica do ser humano de ser gregário. A fé cristã ela não é possível de ser praticada sozinho. E o amor pelo povo santo é resultado da fé em Jesus. Quando nós amamos Jesus e quando nós recebemos aquelas bênçãos, é uma consequência natural o amor pelo povo santo em toda parte. Orar pela igreja perseguida, orar pelos missionários, orar pelos cristãos que nós não conhecemos, porque nós somos muito felizes e gratos e louvamos ao Senhor, porque mais de uma pessoa alcançou todas aquelas bênçãos do pedaço anterior que a gente estava vendo. Então, ele é muito grato porque a fé no Senhor revela que eles alcançaram aquelas bênçãos, e o amor pelo povo santo é como se fosse a testemunha da fé que eles têm, que eles alcançaram todas aquelas bênçãos. Então, o tempo todo, o que a gente está lendo está se referindo às ideias anteriores. E por mais que os pontos nos ajudem a fechar uma linha de raciocínio, a gente não pode ir picotando nenhum texto da Bíblia, mas em especial Paulo, porque senão a gente perde a continuidade da linha de raciocínio que ele constrói para quando ele chegar no último capítulo. Então, em minhas orações, eu peço que Deus, Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. E aqui, eu acho que é maravilhoso como tudo que vem da fé cristã, tudo que vem de Jesus, ultrapassa a nossa racionalidade. Porque vem primeiro a sabedoria e depois o conhecimento. E a gente não pensa dessa forma. A gente sempre acha que a sabedoria nasce do conhecimento. Eu não estou dizendo que a gente não deve buscar conhecimento para aumentar nossa sabedoria. Mas o princípio do conhecimento é a sabedoria, que está escrito em Provérbios. Então, quando a gente alcança essa graça, então eu vou ficar voltando o tempo todo, vai ficar um pouco repetitivo, mas é que é a ideia do texto. Quando Deus nos alcança em sua graça, envia Jesus, nos salva, nos sela com o Espírito Santo, e nossa fé nos faz alcançar toda essa graça, o amor testifica isso e vem a sabedoria espiritual para que nós cresçamos no conhecimento. Então, essa sabedoria que nos leva ao amor a Deus, ao amor a Jesus, né? Que, na verdade, são manifestações do mesmo Deus, são naturezas diferentes do mesmo Deus. Essa sabedoria espiritual de ter discernimento do bom e do errado, do bem e do mal, é o que nos leva a crescer em conhecimento.
Porque essa sabedoria nos leva a buscar incessantemente a palavra de Deus e oração, para que a gente alcance conhecimento e entenda um pouco mais. E aí, quando a gente entende um pouco mais, a gente fica um pouco mais sábio. A nossa sabedoria é aperfeiçoada. E aí a gente busca mais. Então, é um ciclo virtuoso de sabedoria e conhecimento, que nasceram da fé no Senhor Jesus, que nasceu da graça de Deus, que nos alcançou em primeiro lugar. Então, é isso que ele está falando. Por isso que é tão importante se pôr isso. E ele não terminou esse ponto aqui, ele é só de organização de pensamento. Mas aí ele continua no próximo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu me empolguei. Eu quero. Fala. Aí eu queria saber, eu não terminei de ler o capítulo, mas eu queria saber qual o objetivo qual o objetivo da intercessão de Paulo aos Efésios para que eles cresçam na sabedoria e no conhecimento. Se ele vai falar. Não é um fim em si mesmo. Há um objetivo. Ah, sim. É o último slide. Eu vou chegar lá, mas isso eu posso adiantar, vai, eu não consigo. Não é pra gente se achar. Não, todo o objetivo de tudo, todo o grande objetivo, todo o spoiler da Bíblia, né, o objetivo da igreja, o objetivo da Bíblia, o objetivo da palavra, qualquer objetivo que você pensar, é a redenção. E quando eu falo redenção, é redimir. Redimir o nosso relacionamento com Deus. Então, é relacional. Você quer adicionar alguma coisa? Mas, para mim, é isso. Eu não sei se vai dar spoiler, mas pensando no texto, ele conclui tudo isso com a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. Então, a ideia é que a igreja se torne o corpo daquele que enche todas as coisas. O objetivo de tudo isso é que a igreja cresça em conhecimento sobre a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos, a suprema grandeza do seu poder, a fim de entender o seu lugar debaixo de Cristo, ou seja, o seu relacionamento com o cabeça, que é aquele em quem Deus vai colocar todas as coisas. Que é a redenção de tudo, a volta do que era para ter sido. A volta da criação. Né? Na verdade, não é nem a volta. Não, é a volta, porque ele criou sendo assim. Então, é a volta para o estado inicial do que Deus nos criou para ser. É essa redenção que nos leva ao relacionamento com Deus. E aí a gente vai para o 18. Quem foi o último? Ah, você, amor. Lê o 18, por favor. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, ele continua aquela oração, pedindo iluminação, e a palavra que ele usa aqui, gente, eu não vou me atrever a falar nenhuma palavra em outra língua, já se o Samuel estiver aqui. Mas é uma palavra que ela quer dizer trazer à luz, não é, Samuel? Ela joga a luz, e é a ideia de tirar uma venda dos nossos olhos para que a gente veja a realidade, que é uma coisa que o Samuel ele fala sempre que ele tá aqui, que o mundo espiritual é mais real do que o mundo material. Então, o que ele está querendo dizer é que vocês sejam iluminados para que vocês enxerguem isso, para que vocês vejam o que eu estava falando nos últimos capítulos, as bênçãos, o amor, a graça, a misericórdia, a presença de Deus e o Espírito. Então, que nós sejamos iluminados para enxergar a realidade. Mas que tem a ver com luz, que é essa ideia. Quando você acende a luz, você não vê algo que não existia. Você só enxerga algo que estava ali e que você não via. E essa é a ideia de iluminado, que o nosso coração enxergue o que já existia, que já estava ali, mas que nós não víamos, para que a gente compreenda a esperança concedida àqueles que chamou e a rica e gloriosa herança. E aí, alguém pode abrir, por favor, você pode abrir, Judite, em 1 Pedro 1, 3 ao 5. Porque eu gosto muito da ideia de herança. Porque quando a gente está usando a palavra herança, ela implica filiação. Não é só um presente de alguém com quem nós não temos parte, ou com quem nós não nos relacionamos. Mas é a herança
daquele que é o nosso Pai. E que é nosso Pai pelo sangue. Né? Geralmente a herança vem pelo sangue, no sentido de quem nos gerou. E é pelo sangue, o sangue dele mesmo, que na forma de Jesus Cristo derramou por nós. Então nós alcançamos essa herança. E aí eu gosto muito do texto de Pedro, porque ele traz algumas características muito importantes para a palavra herança. Você pode ler, Judite? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Já dá para ver um paralelo, né, de ideias, um paralelo conceitual entre o que está escrito aqui e o que está escrito em Pedro. Mas essa esperança, Pedro usa a ideia de herança e esperança porque ele está falando do sofrimento, né? Naquela carta ele está falando de não desanimar diante da perseguição, diante do sofrimento, que o sofrimento faz parte da graça de Deus e da nossa experiência de fé. Mas, e aí ele fala uma coisa muito importante, que a nossa esperança, que é aquilo que guarda o nosso coração no contentamento, que Paulo vai falar em Filipenses, essa, vamos dizer que é a proteção da nossa fé, é a esperança. Aquilo que nos protege, aquilo que protege o nosso coração de desanimar e de desistir, essa esperança, ela está fundamentada nessa herança. E aí, quais são as características dessa herança segundo Pedro? Na versão Almeida está escrito incorruptível, imaculada e imarcessível. Incorruptível, ele quer dizer que essa herança ela não perde o seu valor, ela não se corrompe. O valor dela é eterno. É um valor que é impossível de ser quebrado, diminuído ou prejudicado. Imaculada é no sentido de que ela não pode ser manchada. Então, essa herança, ela não existe uma sombra de maldade nela. Essa herança, ela é distante do pecado. O pecado, que é aquela coisa que nos persegue a nossa vida toda, essa herança ele não alcança. Essa é a ideia dessa palavra que ele quer dizer. O pecado não alcança, não mancha, não corrompe essa herança. E imarcessível é uma palavra que a gente quase não usa. E ali eu pus inalterável, mas ela quer dizer como se fosse uma flor que nunca murcha, como se fosse um rio que nunca perde a violência da sua água. Ela tem a ideia de não perder o vigor. Então, não importa o que aconteça, não importa os nossos próprios pecados, essa herança que ele deu ao povo santo, nada é capaz de perder, de diminuir o alcance dela ou diminuir o poder dela sobre nós. E isso, gente, guarda o nosso coração e isso protege o nosso coração do desânimo. Porque se a gente tem essa visão e se a gente crê nisso, né, se o nosso coração enxerga esse fato, não é, Deus vai me dar. Não, Deus já te deu a partir do momento em que você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se o seu coração for iluminado para enxergar essa verdade que já é um fato, essa esperança vai guardar o seu coração de qualquer situação da vida. Por isso que Paulo está orando e pedindo isso por eles. Para que eles enxerguem, para que eles compreendam a grandeza e o poder que há em Deus e no seu plano, e no drama da promessa, ou na jornada da promessa. É isso que ele quer. Entendam, compreendam isso. Porque, gente, de verdade, quando o nosso coração está firmado nessa verdade, a gente tem muita clareza do nosso papel, do nosso propósito, da nossa identidade. E nada nos abala. A gente pode ser perseguido, mas não importa. Se eu estiver aqui para a fogueira, eu vou. E é muito difícil para mim falar isso, é muito difícil para nós falarmos isso sem ser uma igreja perseguida. Pode entrar. Então é isso que ele fala. Oi. É isso que ele quer, sabe? É por isso que ele ora, porque se a gente tiver essa
iluminação, vai nos parar, nada para o Evangelho, porque essa é a verdade do Evangelho. Até pode nos parar, mas o Evangelho é imparável, porque o Evangelho é poderoso, porque ele é a própria palavra que sai da boca do Senhor. Então, por mais que seja um versículo, é tudo isso que Paulo está tentando falar. E alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar? Tem alguma dúvida? Vou fazer o contrário no próximo. Antes de eu falar, eu vou perguntar o que vocês entenderam. Judite, lê. Você lê? Lê. Você pode ler, por favor? Não é. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando a sua direita nas regiões celestiais. Aqui tem uma continuação também, né? É que teve um ponto aqui, mas vamos... Lê o 18 e o 19, só para a gente relembrar. Não, lê o 18 e o 19, só para dar continuidade. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E aí? Era esse o meu plano, mas não empolguei. E aí, o que você... E aí? O que vocês acham que ele está enfatizando aqui? O poder dele. Ele fala duas vezes assim, poder. Pelo menos na minha versão. Sim. Deixa eu ver só o próximo. Não, vai ter um outro versículo que eu vou fazer a mesma coisa. Vamos lá. E qual a suprema... Então, ele falou que ele quer que a gente entenda a iluminação da herança, da esperança, que a gente seja iluminado, para que a gente compreenda a esperança e a herança. E também, né, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Esse é o meu versículo preferido. Esse é o versículo que todas as vezes que eu prego, eu leio. E é uma mania, assim. É que não tem ninguém aqui que estava no grupo de estudos que eu tinha, mas todas as vezes que a gente estava estudando, eu lembrava desse texto. Porque é isso, só dá para dar risada com esse texto. Mas vamos por partes. Eu tinha uma professora, e eu ia falar isso no próximo, mas eu vou falar. Eu tive uma professora de linguagem jurídica que, se ela soubesse que eu estou falando dela no MBD, eu acho que ela desmaiava, porque ela é 100% ateia. Mas ela me ensinou uma coisa muito valiosa, que é: não existem sinônimos. Não existe... A ideia de sinônimo, ela não é uma verdade. Ela é uma premissa que ajuda a compreensão. O que ela queria dizer? Cada palavra carrega em si um significado que é único. E nós usamos a ideia de sinônimo para facilitar compreender uma palavra nova. Então, falem qualquer palavra aleatória para mim. Qualquer palavra. Não precisa ser daqui. Alegria. Alegria é a mesma coisa que contentamento? Mas é um sinônimo. Alegria e felicidade são a mesma coisa? Não, mas são sinônimos. Ou um exemplo mais claro, por exemplo, claro e branco e translúcido são sinônimos? Eles carregam um conceito, uma ideia, mas eles não são sinônimos. Cada um significa uma palavra específica, cada um significa uma coisa específica. E quando Paulo está escrevendo o texto, ele sabe disso. E Paulo é uma pessoa muito sábia com as palavras, e ele conhece as palavras, até porque ele era um fariseu. E ele sabe que as palavras não são suficientes para descrever algum conceito que veio de Deus, mas ele se esforça, e por isso ele usa muitas palavras. Quando a gente traduz, existem palavras como saudade, que não existe em outra língua.
toda a Bíblia que nós lemos, como nós não falamos hebraico e grego, a gente tem que entender essa nossa posição limitante da compreensão do texto. E a gente precisa se esforçar para sobrepujar essa limitação. Porque, se vocês verem aqui, ele usa poder duas vezes. Poder duas vezes. Mas ele usa duas palavras diferentes. Porque ele quer demonstrar dois caráteres diferentes do poder e, ao mesmo tempo, esgotar todos os poderes existentes. Então, assim, qualquer poder que você pensar, então, ele pertence a Deus. Seja o poder dunamis, que é esse poder inerente, essa energia constante e essa energia explosiva, tanto que vem daí a palavra dinamite e outras palavras derivadas. Não que Paulo tenha se referido a uma dinamite, mas é que a dinamite usou esse conceito de poder inerente para expressar o que é uma dinamite. Paulo não estava, nem sei se existia dinamite aqui ainda. Não tinha nem pólvora. Verdade, não tinha nem pólvora. É muito velho esse texto, né? É muito maravilhoso ele ter chegado na gente pensando que não tinha pólvora quando ele foi escrito. E quando ele usa no final, ele usa a palavra kratos, que ela tem a ideia de ação. É uma ação poderosa, é o ato de exercer domínio. É o ato de dominar alguma coisa. Então, o que Paulo está falando? Vamos voltar a tudo. O que Paulo está falando aqui? Que o poder de Deus, essa força inerente, essa energia constante que faz todas as coisas e sobre as quais todas as coisas sobrevivem, e essa ação poderosa e esse domínio em que ele controla e todas as coisas convergem em Cristo, que era o que a gente estava lendo antes, esse poder que ressuscitou Cristo dos mortos, esse poder que venceu a coisa que talvez a gente achasse que fosse impossível de ser vencida, que é a morte, que é a própria inexistência de Deus, pela decisão do homem de negá-lo e de ir para um lugar em que ele não existe. E um lugar onde Deus não existe vida, porque ele é o fundador da vida. Então, esse Deus que venceu a própria morte e levou a sua vida no lugar onde ele não existia, para nos resgatar, ele quer derramar esse poder sobre a nossa vida. Não é um poder diferente, não é um poder diminuído, não é um poder resumido, não é uma porção desse poder ou uma fração desse poder. É esse poder que fez Cristo ressuscitar dos mortos que ele quer depositar sobre a nossa vida hoje, agora, nesse minuto. Então, se esse poder que ressuscitou Cristo dos mortos, que fez todo esse processo da graça redentiva, está sobre mim hoje, não existe pecado que sobreviva. Não existe vida antiga que sobreviva, que é o próximo capítulo que a gente vai estudar. Então, o que ele está fazendo aqui é introduzindo uma série de conceitos para que quando as pessoas leiam no capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, e falando que e quando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, a gente não olhasse e falasse assim, mas é muito difícil ser crente. Ou quando ele estivesse falando no capítulo 5 sobre como o homem tem que tratar a sua esposa, como sua esposa tem que tratar o seu marido, como os filhos têm que tratar os seus pais, ninguém olhasse e falasse, mas eu não consigo. Não, é claro que você consegue, porque o poder que ele derramou sobre você, para você vencer o seu pecado, é o poder que ele fez Cristo ressuscitar dos mortos. Você não está morto fisicamente. A parte física, ele não precisa ser feita nesse minuto. É só vencer pecado. A única coisa que ele vai fazer é vencer pecado. Então, se ele venceu a morte, que dirá o seu pecado? Então, não existe desculpa. E, da mesma forma, não existe medo de não conseguir alcançar isso. Porque não somos nós que vamos fazer isso com a nossa força. Não somos nós que vamos fazer isso. É o Espírito que nos selou e nos guardou, que irá depositar esse poder sobre nós e que vai fazer todo o trabalho. Com isso, se a gente tem consciência, se o nosso coração está iluminado, iluminado e nós enxergamos o fato de que esse poder está sobre nós hoje, o que vai nos assustar?
o que vai nos impedir de fazer o que a gente tem que fazer? Se o poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o que está sobre nós hoje, nesse dia. É isso que Paulo está falando, pode falar. Você fala que isso demonstra também o tanto que Deus ama o plano grandioso que Ele tem de fazer com que Cristo seja o cabeça de todas as coisas do universo. Porque se Ele usou esse poder para ressuscitar Jesus, e em Atos também, é uma grande ênfase de Atos, né? Fala sobre a ressurreição de Jesus. E ele sempre fala Deus, o Pai que ressuscitou Jesus, sempre fala da ressurreição do Pai ressuscitando Jesus. Acho que também para enfatizar esse poder assim, que o Pai usou para ressuscitar, é o mesmo poder que ele vai fazer para colocar todas as coisas debaixo do encabeçamento de Jesus. Sim. E que esse plano nunca vai ser frustrado, que não vai acontecer com certeza. Sim. E para isso a gente precisa ser santificado, a gente precisa de transformação. Então, essa transformação vai e tem que acontecer na gente pelo amor que Deus tem nesse plano dele futuro de Cristo encabeçar as coisas. Exatamente. Ele vai fazer tudo, né? Mas esse processo de justificação, santificação, se ele acontece junto depois, enfim, esse processo é a porta que Deus nos dá para que a gente participe desse plano que vai acontecer. Você participando ou não, mas ele te dá a graça, e a palavra que Paulo usa aqui, eu sempre li charis, mas eu tenho a ideia, não aqui, é charis, que ele quer dizer ato de bondade merecido. É isso que é graça. É uma bondade que a gente recebe, que a gente não merecia. E é essa porta que a Ruth estava falando, né? Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Se eu lembrar, pode falar. Pensando também no contexto da cidade de Éfeso, desse aspecto da ressurreição de Cristo, o quanto ela é importante para isso. Isso nos lembra que, novamente, voltando para essa ideia de um mundo em que as inseguranças políticas, a estabilidade política é muito desestabilizada, não existe. Cada hora um governo está tomando outro. E é um povo que não confia nos seus deuses. É um povo, como eu disse, que olha para os seus deuses como uns tiranos, como uns ditadores. Eles têm medo dos seus deuses, dos seus governantes celestiais. E quando você vê que aquele amado do versículo 7 agora, ele ressuscitou e ele está numa figura de um rei, porque fazendo sentar à sua direita, nos lugares celestiais, é exatamente esse ponto que a Ruth trouxe, de que o plano de colocar todas as coisas debaixo do encabeçamento de Jesus Cristo, ele está garantido, porque ele já ressuscitou. Porque essa ideia de que a ressurreição de Cristo, ela cumprindo o Salmo 2, que fala, tu és meu filho, hoje te gerei, ela é justamente a coroação de Cristo. Essa é a ideia do Novo Testamento, quando cita o Antigo Testamento. Sim. De que a ressurreição de Cristo, ela é a coroação de um rei. Quando Jesus ressurge dentre os mortos, esse primogênito dentre os mortos, esse filho gerado dentre os mortos, é como se o pai estivesse falando assim, ó, fazendo isso assim, filho. Você é o rei. Sim. Você conquistou todas as coisas, você venceu tudo, você venceu a morte, você venceu o mundo, você venceu o diabo, você venceu o pecado, você venceu o velho homem, você venceu todas as coisas. Agora você é o rei dos reis. Agora você senta nas minhas direitas. Agora você está acima de qualquer coisa. Eu lembrei do que eu ia falar. Que eu ia justamente criticar que a gente esquece um negócio, e aí eu esqueci o negócio. Que quando a gente quando a gente vive a Páscoa, isso é uma mania. Eu não sei se é uma mania da minha realidade, se é uma mania da igreja protestante no geral, se é uma dos cristãos no geral, dos cristãos modernos no geral. Que é, quando a gente vive a Páscoa, ou quando a gente fala do sacrifício de Cristo, a gente para no morreu por nós. A gente para no ele morreu pelos meus pecados e o seu sangue me tornou puro. Mas a nossa esperança não está sobre a morte, a nossa esperança está sobre a vida. É isso que é mais esperançoso. E é isso que quando ele fala aqui, que eu até grifei, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, ele está enfatizando que aquela esperança e aquele poder, ela está no fato de que Cristo ressuscitou. Ele não, que é a ideia de substituição penal, algum dia a gente vai falar disso, né? Mas tem várias teorias da expiação, talvez a gente use essa expressão, que é o que aconteceu quando Jesus morreu, né? O que espiritualmente, metafisicamente, quando Jesus morre, o que acontece? Aí existem algumas teorias. 3 principais, que é a substituição penal,
Christus Victor e qual que é a outra que eu esqueci? Eu esqueci. Mas essas duas da... O quê? Tem uma terceira, só que a terceira, eu acredito de um modo que elas são, talvez seguindo N.T. Wright, que elas são complementares, uma não exclui a outra. Eu sei de outras, mas não sei se é exatamente essa. Por exemplo, que ele paga para o diabo. Não. É uma outra. Mas que ela é bem parecida com substituição penal. O que é a substituição? Que é o quê? Talvez seja essa. Ou a vicária é a substituição penal. Vicária é a substituição penal. Mas eu vou dar a ideia, tá? O que é substituição penal? É uma coisa que não existe no mundo moderno, que é alguém pagar a pena por outra pessoa. De pena... Crime não. Na ideia penal da coisa, no âmbito penal, não existe. Graças a Deus não existe isso. Que é alguém, a não ser quem não paga... como fala? Pai que não paga pensão para os filhos. Aí o progenitor é preso. Se o pai não... É a única prisão civil que subsiste no Brasil, porque o Brasil é signatário do Tratado de San José da Costa Rica, que prevê isso, que se o pai da criança não pagar a pensão, o progenitor do pai pode ser preso. Então, é uma forma de garantir que a pessoa... Mas é super difícil isso acontecer, né? Porque privação de liberdade é uma coisa muito séria. Mas, enfim, qual que é a ideia? Nós cometemos um crime hediondo, que é o de negar o nosso próprio Criador e de decidir viver fora dele. Qual que é o preço? A morte. O que Jesus faz? Não, eu vou substituir a Natália no tribunal da vida, no tribunal de Deus, e eu vou pagar esse preço por ela, e por isso ela é livre. Isso é a ideia da substituição penal. Jesus nos substituiu no âmbito penal do nosso processo. E ele era o próprio juiz. É o juiz que fica com muita dó do réu, e aí ele fala, eu vou pagar a sua pena. Christus Victor é aqui Cristo possui vitória sobre a morte. A ideia, eu realmente creio que elas não são contraditórias, elas são complementares. Porque sim, Jesus nos substituiu, Jesus pagou a nossa pena. Para que, acho que em Colossenses fala, ele pregou no madeiro a carta da nossa culpa. Ele pregou no madeiro as acusações que haviam contra nós, que era escrito, tá? Ele está trazendo uma ideia literal. Existia uma carta de culpa. E aí o que Jesus está falando tá vendo a minha cruz aqui que eu morri? Aí ele pegou a carta de culpa, o martelo e pregou. E falou assim, tá pago. É essa a ideia que Paulo fala para Colossenses. E aí, eu gosto muito do Christus Victor, porque ele nos faz voltar à ideia que não acabou na morte. Não acabou na sexta-feira. Acabou no domingo, quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou e com ele trouxe a chave da morte. Ele desceu ao Hades. A gente pode conversar sobre o que isso significa em outra oportunidade. Mas ele, seja lá o que aconteceu, se ele desceu e salvou um monte de gente, se Hades quer dizer terra, se ele foi lá para o limbo, sei lá qual seja a teoria que você adota, seja o que aconteceu, ele ressuscitou e ele derramou vida sobre nós. Tem uma opção mais certa, tá, do que eu falei, mas aí fica para um dia que para vocês não desistirem DVD. Sim, que imagina que ele foi e aqueles lá que ressuscitaram foi o que ele foi lá no Hades falou, você volta. Você aceita Jesus? Você me aceita. Então eu vou morrer, mas daí daqui 2 dias. Seria a teoria do exemplo, da teoria moral? Não, eu vou lembrar. Sim, é que eu menos discordo, mas é que a ideia de que foi só um exemplo, né? Não. Se eu lembrar, eu falo para vocês. Mas eu acredito, em especial nessas duas, porque uma sim foca na sexta-feira. E o que aconteceu na sexta-feira é muito importante. A substituição penal é muito importante, para que a gente compreenda a graça e para que a gente compreenda o tamanho do amor por nós, porque nós não faríamos isso. Mas Cristo Victor nos traz a visão, e é isso que Paulo quer focar aqui,
que é o poder que fez Cristo ressuscitar e sentar do lado de Deus. Isso não é um lugar físico, mas pode falar. Não, pode falar. Sim. É que isso é tão importante, gente, porque, por incrível que pareça, por mais que a gente, na nossa vida, na nossa igreja, nas nossas igrejas, a gente enfatize muito mais a morte de Cristo, quando você lê o Novo Testamento, se você pesquisar palavras que são relacionadas à ressurreição e à morte, você vai encontrar muito mais referências à ressurreição de Cristo do que à morte de Cristo no Novo Testamento. Porque ele simplesmente morrer não nos salva. A ressurreição é o recibo, sabe? É a garantia, o comprovante de que o pagamento foi aceito. Sabe? Eu acho que talvez ele só morreu porque ele precisava ressuscitar. Então, Isso existe, eu não morrer. e outro aspecto que também é muito interessante é que justamente na morte de Cristo, ele vence a morte da morte de Cristo. Ele vence o velho homem, porque Paulo em Romanos 6 vai falar que o vosso velho homem foi crucificado. Ele vence o Estado. Ele vence o Estado. Ele vence o mundo. Ele vence o pecado. Ele vence a carne. Ele vence o diabo. Sabe? Por isso que chama Cristo Victor, que é Cristo vitorioso, que é essa teoria. E a ideia de Jesus vencendo o Estado, ela é muito boa, porque eu não sei se vocês lembram disso daí em história, mas o imperador e o rei, eles carregavam um símbolo de Deus no pensamento daquela época. Então, o que o imperador, a palavra que vem do Estado, ela veio de Deus. Quando Cristo ressuscita, quando Jesus ressuscita, ele está falando, não, a palavra de Roma foi morte, mas a palavra de Deus é vida. Então, a verdade está em mim, a verdade não está em César, que não era César, mas a verdade não está no imperador, a verdade não está no Estado, a verdade está em mim. E é muito mais maravilhoso ainda o fato de que Jesus, nem Paulo, nunca incentivaram uma insurreição política, apesar deles serem as pessoas que carregam a verdade. Apesar de Jesus ser o grande imperador e o grande rei, ele não buscou a posição de imperador político. Ele buscou a posição de Senhor do nosso coração. O interesse de Jesus é o nosso coração, é a nossa redenção. E é tudo isso que Paulo falou em 2 versículos. Agora vamos para o segundo. Quem que foi o último? Foi o Lê? Acabei. Please, você lê? Então, parece Então, 19 que estamos em aulas. Então sempre houve a separação entre Jesus e o Estado. do dia de... Estado romano? Sim. Sim, claro. Meu reino não é deste mundo. 19, 20? 19, 20? É, 1, 19 20. Foi o que eu li, né? Foi. Por isso que ficou confuso, né? Ainda bem que a gente leu, mas acho que é até 20. Não, é que eu acho que eu pedi pra ler. Isso, é que ele É leu que você 19, enfatizar outro aspecto do mesmo versículo, eu acho. E São ele- 110. Ah, desculpa, é que essa aqui é a versão que eu mais gosto, que ela é mais fácil de entender. É Qual isso. que é essa versão? NVT. NVT. Pode ler o que tá aqui, pode ler o que tá aqui. Aqui tem NVT. Aquela mulher daí. Ah, perdão. Expus a dificuldade do amigo. É que nem professor de EBD que não tem noção e pede para criança que não foi alfabetizada ler a Bíblia, né? Diante dos amigos que sabem ler. Eu faço criança na salinha das crianças. Nossa. Criança católica, eu vou fazer uma oração. Ela começa a orar. Essa. Vai, fala. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Leu. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Um ponto, tá? Domínios celestiais quer dizer que ele domina sobre tudo que é espiritual. Que, de novo, é muito mais real do que o que é material. Se ele domina sobre o que é espiritual, ele com certeza domina sobre o que é material. Pode falar. Porque a gente não consegue entender totalmente o mundo espiritual. Então é muito além da nossa Compreensão, sim. E a nossa
Sim. E aqui tem uma similaridade com o Salmo 110. Alguém pode, por favor, abrir no Salmo 110? Deixa eu ver que oração. Ou o Samuel recita. Senhor, meu Senhor, assenta-se à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Depois tem a parte do sacerdócio. Você quer ver? Mas é que essa é a mais. Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és a cidade para sempre segurada. Eu queria essa parte também. Domínios aí não tem negócio de significado de, sei lá, de propriedade, de habitação? No sentido... É que pra mim seria mais Qual que é a domínios palavra aqui? celestiais, tipo, habitação Eu só pus a celestial. primeira parte no original, na leitura. Tem, mas tem muito a ver Com- esse espaço. É uma habitação celestial, mas no sentido de conquistar um espaço profanado pelos anjos também. Ah, sim, uma habitação exclusiva. Assim. Sim. Conquistar a purificação das coisas celestiais, como diz Hebreus 9. Sim. O governo, assim, sobre... Quer ler? Lê aí, Poli. Pode ler o 110 inteiro, ele é curtinho. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe meus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. O Senhor entenderá seu reino poderoso desde Sião, você governará os seus inimigos. Quando você for à guerra, seu povo servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas, e sua força será renovada a cada dia, como o orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita para protegê-lo e esmagará os reis no dia de sua ira. Castigará as nações e encherá suas terras de cadáveres. Esmagará a cabeça por todo o mundo. Ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho. Ele será vitorioso. Sabe o que é mais legal? É que quando os judeus, e tem um ex ali para conversar com a gente, eles liam muito pensando na coroação do rei. Só que quando a gente lê isso, é óbvio que esse processo do rei e do sacerdote era um sombra, como a Bíblia diz, para o rei e sacerdote, que é Jesus. Então, quando ele está falando, que Cristo foi sentar-se ao lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais, ele está refrescando da memória daquele povo o Salmo 110, que é um conceito que eles já entendiam e que eles já compreendiam como sendo a coroação do rei. Mas vocês sabem o contexto desse salmo? Em que momento que ele foi escrito e para quem? Porque cada salmo tem, tipo, um é de Davi. Esse é de Davi. É de Davi. Jesus cita esse salmo dizendo que ele quando ele está com os judeus, ele fala que vocês dizem que o Messias é filho de Davi, mas o Salmo 110, Davi chama o seu Messias de Senhor. Diz: o Senhor é o meu Senhor. Então Davi já está profetizando, entendendo que o Messias viria dele e seria um rei muito mais glorioso e muito mais espiritual do que ele mesmo. O Messias... Gente, Davi é doido. Davi viu coisas assim inigualáveis, porque esse conceito de rei e sacerdote não existia. Ou era rei ou era sacerdote, uma coisa ou outra. E aí Davi está vislumbrando que o Messias é essas duas coisas e de modo muito mais celestial do que ele mesmo. Já profetizando que viria alguém que ia transcender essa. A ordem de Melquisedeque, Davi está sendo muito polêmico. E Levi. Davi está sendo muito polêmico em dizer que vai ter um sacerdócio que não vai vir da ordem de Levi. Porque de Davi, Ainda bem que ele era filho, né? Senão... É verdade. Enfim, essa... Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi alguém. Essa similaridade, é o que eu escrevi aqui, que eu falei antes, é uma preparação para o capítulo 2, que é o poder que nos dá numa nova vida, que nos transforma em novas criaturas, que liberta da prisão do pecado e que nos fortalece no deserto, é o poder da ressurreição e da ascensão. Não é apenas o poder do ato de ressuscitar, mas do ato de ir aos céus e dominar sobre o mundo espiritual, que são, Jesus ressuscita, mas ele não fica aqui. Ele ascende aos céus e domina lá. E de lá, ele domina aqui. É um pouco essa ideia. Tá, faltam 10, vai dar tempo, amém. Vamos lá.
Tá, eu ainda pus para a gente ler no original, mas tá bom. Aí, continuando, então, só para a gente ler aqui. Para que a gente se compreendesse a iluminação, a esperança e a herança, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só neste século, mas também no século vindouro. Isso aqui é o que eu falei, não existe sinônimo. Principado, potestade, domínio não são a mesma coisa. E é aqui eu pus a palavra todas as palavras. Eu ia ler todas, tá? Mas não vai dar. Então, principado, a ideia de começo, né? Do princípio, aquilo que pode ser o mais antigo que você possa pensar. Então, ele domina sobre isso. Aí o próximo. Eu não decorei as palavras, né? Potestade. Poder. Pode falar. Poder, autoridade, influência, o poder de reger ou governar. Esse poder universal, específico, esse poder de jurisdição de quem domina sobre alguma coisa e toma decisões, esse governador, então, esse poder também é dominado por Jesus. Aqui, poder de novo. Dunamis, qualquer força ou poder, habilidade inerente a qualquer pessoa, também é dominado sobre Jesus. Então, ele vai colocando várias palavras aqui. E aí, eu acho muito bom, porque ele fala assim, se eu não cobrir com principado, potestade, poder e domínio, então agora eu vou falar assim, tudo que você possa pensar, tudo que existe nome, então, isso também Jesus domina. Isso. Então, assim, o que você não pode nomear, mas um dia a Natália, lá em 2024, possa, então, essa coisa nova inventada, Jesus também domina sobre ela. Então, esse versículo, e é aquilo, não existem sinônimos, e é isso que Paulo está falando. Todas as palavras que definam qualquer coisa existente ou inexistente que venha a existir e venha a ser criada, então, Jesus, lá sentado à direita de Deus, no trono, nos domínios celestiais, ele domina e governa sobre essa coisa. E eu acho isso muito maravilhoso de Paulo, porque Paulo é muito bom com as palavras. Então, ele gasta todas elas. E aí, quando ele fala, putz, não pensei em tantas palavras quanto eu gostaria, eu vou colocar debaixo do que eu estou falando as que nem existem. E as que vão existir um dia, para vocês entenderem o quanto é verdade o que eu estou falando. Então, é isso que ele está falando aqui, ele está ressaltando, enfatizando a grandeza, o poder, o tamanho, né? Que é o que ele fala depois, para que compreendam a profundidade, a largura, que é a ideia de uma coisa aqui, e aí eu vou dar a ideia. Naquele texto, ele está fazendo assim, às vezes a gente pensa para frente, para trás, né? E para cima. E aí o que ele está fazendo é colocar todas as dimensões. Então, a pessoa não se imaginar aqui embaixo, encostada no chão, mas no meio, e aí existem coisas para todos os lados, que essa pessoa não consegue medir. Então, essa é a grandeza do poder de Deus. Aquilo que você não consegue medir. Ou aqui, essa é a grandeza do poder de Deus. Tudo aquilo que existe ou não existe. E que você não pode medir. Então, isso, a profundidade. E aí, a gente chega num versículo que foi muito difícil de traduzir. E aí eu vou aproveitar para ensinar uma outra coisa que as pessoas sempre me perguntam. E eu tenho poucos minutos. Que é, que versão da Bíblia eu escolho para ler? E esse é um bom versículo para entender que são todas as versões que você escolhe para ler e estudar. Por quê? Vamos ler os versículos 22 e 23, eu vou ler porque estão aqui, tá? E sujeitou todas as coisas aos seus pés. Essa é a versão, chama Almeida Fiel, a Almeida Corrigida Fiel. Ela é uma versão um pouco mais nova da Almeida Corrigida, só que ela se esforçou em usar mais da equivalência formal, que é o que eu vou explicar depois. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Essa última parte, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, ela foi muito difícil de traduzir e de
entender onde vai a vírgula, onde não vai vírgula, que ideia ela continua, que ideia ela não continua. Então, vamos ler todos, porque todos nos ajudam a compreender. E designou como cabeça sobre todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Ou na NAA, colocou como cabeça todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda a parte. Ou na NVT. E ele colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em todas as maneiras. Que é o final, que é o que a Leia tinha perguntado e o que o Samu falou. Todas essas formas de falar, elas estão trazendo a ideia de que ele que torna plena todas as coisas, todas as maneiras, em toda parte, que são essas possibilidades de final. Em Jesus e no reino de Jesus, e no tempo vindouro, desde já, mas plenamente, materialmente no tempo vindouro, Jesus vai preencher a igreja, que é o seu corpo. Então, nós somos o corpo desse Cristo, e ele escolheu que esse corpo, a igreja, seja o lugar e o meio pelo qual ele usa para que ele preencha tudo e de todas as coisas, para que ele torne tudo isso cheio, para que ele torne tudo isso pleno, perfeito e que não haja falta, falha, e como herança, imarcessível, imaculado e incorruptível. É na igreja que ele vai exercer isso. E é por isso que, no começo, ele agradeceu a fé no Salvador Jesus Cristo e no amor pelos santos. Porque é no amor pelos todos os santos em toda parte que nasce o corpo de Cristo, que é o lugar em que Cristo vai tornar plena todas as coisas. Então, ele está fechando a ideia dele. Só para eu explicar rapidinho, tá? As diferenças de tradução. Existe a equivalência formal, a equivalência dinâmica e a equivalência a paráfrase, que é a última. A equivalência formal é quando ele usa a palavra mais parecida com o texto original, mas que muitas vezes era uma palavra que a gente não usa mais do jeito que a gente usaria hoje, ou uma palavra que a gente simplesmente não usa mais. Então, qual que é a ideia da equivalência dinâmica? É trazer o conceito adaptando uma palavra. Nenhuma Bíblia, você vai falar assim, tá bom, qual é a Bíblia que usa 100% equivalência formal? Nenhuma, é impossível. Qual é a Bíblia que usa 100% equivalência dinâmica? Não teria por que fazer isso, porque tem coisas que são compreensíveis da forma formal de leitura. Então, as Bíblias têm porcentagens, né, de quanto mais ela é um pouco mais formal, um pouco mais dinâmica. A paráfrase é a mensagem, que é a ideia reescrita. Então, quanto mais os daqui de cima, eles são mais formais, a fidelidade é maior. Mas a legibilidade é menor, porque vai trazer ideias que a gente vai ter que se esforçar para compreender. E o de baixo é a equivalência dinâmica. Ah, então eu posso ler sempre na equivalência dinâmica? Não. Por quê? Porque a gente está esse ano, e eu acho que esse ano é a prova do porquê a gente não pode ler sempre na equivalência dinâmica, porque a gente tem que entender que a gente já faz parte de um povo. E esse povo tem história, cultura e símbolos. E se a gente lê só na dinâmica, a gente perde a nossa história, a nossa cultura e os nossos símbolos. Ah, mas eu sou brasileiro, sei lá. Sei que todos os meus ascendentes eram indígenas. Tá, mas você faz parte do povo de Cristo, começou lá em Abraão. Na verdade, começou em Adão, mas, né? Enfim, a proto-história está lá até Abraão. A partir de Abraão é a história patriarcal. Então, se a gente só lê na equivalência dinâmica, a gente vai perder os símbolos e os signos que estão presentes no tabernáculo. E a gente vai perder a noção de continuidade entre o Novo Testamento com o Antigo Testamento. Que você só consegue enxergar ela de verdade quando você lê na equivalência formal. Porque ele usa as mesmas palavras. Palavras que hoje a gente não usa mais. Palavras que vão estar adaptadas. É isso. Não é coração. Aquele texto e o texto do tempo,
terrível. Qual do? Do tempo de Deus. Ah, Kairos. Se você não for na origem, você não entende. Então, pode falar, Ruth. Não, eu falo Pedro quando fala tu me amas, tu me amas, tu me amas. Cada tu me amas que fala é uma palavra para amor diferente. É isso. Iaga, tu me, Léo. É. Eu acho que ao invés de traduções, deveriam ter adendos ao longo da história. Ah, sim, sim. Aí, por exemplo, eu trouxe um exemplo. Eu trouxe um exemplo, mas aí eu vou falar para vocês lerem. Mas é um exemplo, eu nem pus a fonte do exemplo. É Isaías 47, tá? Do 12 e 13. E aí eu pus a ACF como equivalência formal, a NVT como equivalência dinâmica e a mensagem, porque ali não tinha nenhuma paráfrase, tá? Mas aí eu queria mostrar uma paráfrase. É mais dinâmica que a NVT. Ela beira a paráfrase. Então, esse aqui é muito bom, porque vocês veem até o tamanho, né? E uma coisa que eu acho muito diferente, muito interessante, é que aqui é muito irônico. E ali ele deixa um pouco mais explícito. Porque talvez alguém leia aqui, é que nem aquele lugar que Paulo fala. Então Jesus é mentiroso. Aí tem algumas versões que colocam uma pergunta, por acaso, e eles te ajudam a interpretar. Então, vocês podem ler, eu vou mandar o material, e aí vocês veem a diferença. Por isso que é legal ler em todas. Foi super legal. Eu li a NTLH quando eu tinha 13, 14 anos. Foi super legal. Hoje eu pego pra ler e me dá preguiça. Eu também, às vezes, eu li a primeira Bíblia que foi NTLH. Então, é super fácil, super mastigado, agradável de ler. Você pega uma historinha, mas você perde muita coisa. Aí às vezes eu tô lendo agora no celular, eu falo, não, peraí, aí volta e põe em outra versão. Pra ter essa riqueza de detalhes. Sim, exatamente. Então, essa eu já aproveitei a aula para... E tem uma outra categoria de tradução que é tradução ruim. Tá? A NTLH se enquadra nessa? Tem umas que são ruins mesmo. Não, tem umas que eu fico com raiva, porque eu decorei de um jeito. Aí eu vou ler, aí não tá lá, sei lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou as pessoas de um jeito muito legal. Sabe, assim, um negócio meio horrível. É isso. Aí, só pra gente terminar mesmo, o Gramar já apareceu? Tá, fala pra ele. Deixa ele tirar a câmera, só pra terminar. Deixa ele levar. Tá bom, deixa... Tá bom, eu vou finalizar e aí depois a gente faz... Tá, eu vou finalizar, tá? Toda a narrativa do que a gente leu até agora, essa jornada grandiosa e gloriosa, eu vou ler o que eu escrevi porque eu gostei. Da nossa criação à nossa salvação, culmina em um propósito de Deus, que é a unidade, o relacionamento, essa pericorese. E é muito engraçado, porque essa palavra apareceu na minha vida no MBD ano passado com o pastor João, e aí depois ele repetiu, e quando eu estava estudando, ela veio. Pericorese, fiquem no culto. Mas é isso, é essa ideia de que Jesus está em tudo, em todos, e todas as coisas estão em Jesus. E só falando isso, eu já pensei em 4 textos diferentes que falam essa ideia. E este é o lugar em que temos a graça de ser o corpo que Jesus preenche para revelar a glória do Pai. A fé em Jesus e o amor pelo povo santo, que foi o começo do texto, nos trouxe nesse lugar da pericorese. E é por isso que Paulo começa agradecendo isso, porque ele sabe que aquilo vai terminar nisso aqui que a gente falou até agora, nessa consciência. E é isso. A fé e o amor levam à sabedoria, que leva ao conhecimento e à iluminação da esperança, da herança, da grandeza do poder e da entronização de Cristo como dominador sobre todas as coisas, que gera a restauração do nosso relacionamento com Deus, e não só nosso, mas da criação. A natureza clama esperando a volta de Jesus. E aí a gente tem a plenitude de Cristo na igreja. Então é isso que ele falou em 8 versículos. Amém?